Beleza, pessoal. Agora a gente vai apresentar esse dado. Então a gente ingeriu esse dado, a gente colocou no storage, a gente explorou, a gente processou e agora a gente vai servir esse dado para os nossos usuários, para os nossos end users, para os nossos data stewards, por aí vai. Você vai servir essa informação. Bem, e tem muita coisa importante aqui, então fica comigo porque isso aqui é muito importante, tá? Então lembra que a gente viu várias tecnologias de serving dentro do Azure, tá? Então eu recomendo extremamente essas aqui para você pensar. Apache Hive, Interactive Query, Cosmos DB, Synapse Analytics, Analysis Services. Lembrando que vai depender do seu use case, não existe a melhor ferramenta, não existe Silver Bullet para nenhuma dessas camadas, para nenhuma dessas ferramentas, tá? Por mais que ela seja excelente e que você tenha vontade de utilizar em todo o processo, talvez ela não seja o melhor fit para você. Mas o que você tem que entender aqui? Bem, para as melhores práticas, o primeiro ponto, que aqui é muito importante, isso aqui é muito processo de inviabilidade, de inviabilização de projetos de Big Data. É essa camada aqui. Porque quando você pensa no processo como um todo, ingerir o dado você pode, dependendo da frequência, ligar e desligar. Colocar o dado no storage, ele é barato, ele não custa muito. Processar esse dado, ele pode ser até um pouquinho caro, mas você pode ligar e desligar para fazer os seus testes, as suas POCs, enfim. Explorar o dado, é até possível que você faça isso também, primeiramente, somente na camada de processing. Mas na hora de servir o dado, essa camada vai ficar teoricamente 24/7, concorda? Porque por mais que você possa desligar os componentes no meio do seu processo, a sua camada de serving ela vai ter que basicamente, porque você está servindo dado, ela vai ter que ficar 24/7, porque você vai plugar APIs, você vai plugar aplicação, você vai plugar dashboards, você vai plugar ferramentas de visualização nela. Então você vai precisar estar com essa camada ligada 24/7. E é aí que isso começa a ficar meio complicado se você não souber desenhar isso, porque de fato ela é a parte mais cara. Porque a gente está falando de serviços de Data Warehousing. E Data Warehousing, por padrão, essa palavra ela já é cara. Tá? Segundo, diversas possibilidades com recursos parecidos. Então, aqui você vai ver várias tecnologias que fazem overlapping entre elas. O que é overlapping? Eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa ferramenta, só que na verdade elas fazem isso. O que quer dizer? Quer dizer que muitas coisas que essa aqui faz, essa também faz e assim por diante. Então elas têm um momento onde elas se colidem, que é onde elas compartilham recursos em comum. Como que você pensa nisso? Isso vai depender, de novo, das perguntas que a gente vê. Então, se você vem anotando e vendo os vídeos, você vai ver, cara, perguntar background do seu time, entender custo que você tem, entender as APIs que existem na ferramenta, como que esse dado vai ser acessado. Tudo isso vai influenciar na escolha da sua ferramenta. Lembra que primeiro a gente pensa no problema, na arquitetura, na solução que a gente vai gerar para depois pensar na ferramenta que a gente vai oferecer realmente, né? Então, aqui você tem diversas possibilidades. Outro ponto, entendimento dos tipos de consultas que serão realizadas. Então, aqui é extremamente importante, né? Isso faz parte do seu gathering, da sua coleta de dados. É entender o seguinte, cara, legal, eu tenho X ferramentas que eu posso utilizar, com X features, mas eu preciso saber se esses caras vão se plugar para consultas ad hoc. E aí, quando você fala de consulta ad hoc, se você está falando de um sistema que vai responder consulta ad hoc, você basicamente vai querer a maioria das coisas cacheadas, né, em caching. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que procurar ferramentas que te tragam um caching, porque se você estiver fazendo query em terabyte, em petabyte scale, se você for consultar essas informações diretamente no disco todas as horas, você não vai ter uma experiência interessante. Então aí você vai ter que adicionar caching, e claro que você vai pagar mais por isso. Então aqui você pensaria no Azure SQL Data Warehouse ou Analysis Services, que é um cache built-in, e aí você tem uma resposta mais rápida. Depende. Se você tem dashboards, teoricamente você vai fazer uma consulta, não todas as vezes, e ela é específica. Então, se ela é específica, você pode otimizar parâmetros específicos para isso. Então, teoricamente, você não precisa de caching para isso. Tá? E se você quer plugar APIs, enfim, quais são os tipos de consulta que são realizados nessa fonte? Isso é extremamente importante de entender. Outro ponto. Focar nas features de Data Warehouse e Data Mart. O que eu quero falar com isso? Galera, não me entendam mal. Todas as features, os overlappings, eles estão tudo ok. Mas aprenda a utilizar a ferramenta da forma correta. Tá? Tem clientes e existem cenários que, de novo, não existe... existe anti-patterns, com certeza. Mas, assim, quando a gente está falando de Big Data, são muitos produtos e são muitas formas de se construir. Eu não estou julgando. Tá? Mas
é importante que no final das contas você traga resultado para o seu cliente com o menor custo possível. Sempre vai ser sobre isso, né? E é interessante você entender que, por exemplo, se você começar a utilizar recursos que são ferramentas caras by design, porque elas nasceram para atender um propósito que realmente é muito sensível para o negócio, e quanto mais perto do negócio, mais caro vai ficar, lógico. A ideia é que, por exemplo, se você for, como eu já vi casos, né, dos caras utilizarem o Polybase para carregar todos os dados que existem no Data Lake para dentro do Data Warehouse. O que você está fazendo aqui? Além de você deixar a sua camada de Serving Layer 24/7, você está tendo mais ingestão, mais tráfego, você está tendo mais processamento, isso quer dizer que você vai ter que pagar mais, tá? E talvez você possa resolver isso de uma forma mais econômica e com um processo. Por isso a arquitetura de camadas é extremamente interessante, tá? Verificar integrações com ferramentas de apresentação. Isso é um outro ponto super importante, que é, cara, legal, eu entendi tudo que eu quero, mas agora eu preciso ver quais são as ferramentas de visualização que os meus times externos vão plugar e quais são as conectividades que eu tenho e os tipos dessas conectividades. Se, por exemplo, ela faz direct query, se eu tenho um throughput legal, se ele faz push-down computation para computacionar nessa camada e trazer somente o resultado e por aí vai. Validação e verificação dos processos de ETL e LT, né? Bem, muitas pessoas usam essa camada para fazer a prova real do dado. Então, recebi o dado na fonte, passei por todo esse processo e joguei essa informação dentro do Serving Layer e eu vou validar essas informações. Eu recomendo que você valide essas informações antes, na camada de Processing, tá? Então, você pode utilizar várias tecnologias aí. Se tiver um exemplo, por exemplo, rápido se você estiver utilizando Databricks, você pode usar o Delta Lake, computacionar e ver todas as suas informações ali, validar esse dado aí e depois você só manda essa visualização da tabela para qualquer outro destino, Redshift, Azure, SQL Data Warehouse, Hive e por aí vai, tá? E atenção a permissionamentos nessa camada. Lembrando que se você der um permissionamento errado aqui, você tá dando acesso de todo o seu lake, na verdade não lake, mas de toda a sua visualização e processo e todo o seu minério de dado numa camada só. Isso é extremamente importante. E eu queria terminar essa parte, a gente tem mais o que falar, mas eu gosto dessa frase que é: o rio ele passa entre as rochas, né? Mas não é por causa desse poder, mas é por causa da persistência. Eu quero que vocês reflitam um pouco sobre essa mensagem, né? Então essa mensagem é interessante porque ela fala um pouco sobre como a gente tem que perseverar, como a gente tem que entender, como a gente tem que ser persistente. E a ideia da persistência e resiliência, ela atinge vários espectros aí, tanto para você mudar o mindset da sua empresa, mudar a cultura do seu time, mudar a visão do seu negócio. Então entenda que você é um agente, modificador. E essas informações elas estão trazendo e acrescentando nas experiências que você já tem mais conhecimento para que você possa mostrar o melhor caminho e aonde o rio ele realmente tem que seguir. Tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até mais.